Empresária, comunicadora, mestre em relações étnico-raciais, fundadora do Instituto Identidades do Brasil e carioca do bairro da Penha, essa é Luana Genot, a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. Luana, queria agradecer você por ter topado participar do programa. Queria dizer que gostaria de estar fazendo essa entrevista pessoalmente, mas os tempos atuais não estão permitindo, né? E queria que você começasse contando um pouquinho do trabalho do Instituto, do IDBR. Maravilha, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui conversando, dialogando. Enfim, a gente se dedica a ajudar a acelerar a promoção da igualdade racial no mundo corporativo. Na prática, isso quer dizer que a gente tem 3 pilares, que são empregabilidade, educação e engajamento. No pilar de empregabilidade, que é o principal, a gente ajuda as empresas a olharem suas culturas e desenvolverem programas de ações afirmativas ao longo do ano, né, para poder olhar seu RH, os discursos das lideranças, produzir números acerca de quantas pessoas negras estão nas empresas, terem programas de letramento para que elas saibam, enfim, ambientar mais as suas culturas em relação a termos relacionados à questão racial, para poder saber dialogar melhor com a população negra, né, e atrair mais esses profissionais e, mais do que atrair, reter e acelerar suas carreiras. Queria que você contasse um pouquinho do prêmio. O que esse prêmio, sim, a igualdade racial, ele destaca? O prêmio, assim como o Instituto, ele tem 3 pilares, só que no prêmio a gente tem os pilares de educação, empregabilidade e cultura. Esse prêmio ele tem 11 categorias, né? Categorias, por exemplo, como raça em pauta, para a gente poder premiar e reconhecer veículos, jornalistas, comunicadores que pautam raça nos seus afazeres. É uma forma dinâmica que a gente tem de, mais do que dizer não ao racismo, dizer sim à igualdade racial, dizer que os atores da igualdade racial já estão aí produzindo suas escrevivências, né, aqui parafraseando Conceição Evaristo, né, através das suas escrevivências, narrativas muito múltiplas do que é ser negro no Brasil e do que é ser aliado também na luta antirracista. Então, a gente acredita que mapear e dizer sim à igualdade racial e reconhecer os nossos e nossas é também uma grande forma de combate e de avanço na luta antirracista. E eu sei que a gente está no momento que a discussão do racismo está muito em voga, as empresas estão interessadas, né? Estão perdendo dinheiro quando não discutem isso. Mas qual que é a dificuldade que vocês encontram, a maior dificuldade dessas empresas no dia a dia para combater o racismo? A maior dificuldade, eu diria, é começar, né? Eu acho que é começar uma discussão concreta a respeito da questão racial. Porque a maioria dessas empresas já se dizem muito diversas, mas a diversidade já é um dado, né? Enfim, quando a gente vai falar sobre diversidade, a gente pode falar um pouco sobre tudo, pessoas com diferentes sotaques, com diferentes habilidades, com diferentes corpos e por aí vai. E acaba sendo um conceito muito vago, muito vasto. Só que ser inclusivo é um passo que muitas empresas ainda não tomaram. Ser inclusivo significa ter metas, prazos e investimentos para pilares que eu considero estratégicos e que são importantes para que a minha empresa avance. Ou seja, olhando toda a gama diversa da minha empresa, de pessoas de diversas áreas, enfim, quais são os grupos que estão subrepresentados ali? Em geral, os grupos de pessoas negras estão subrepresentados na grande maioria das empresas, sobretudo nos cargos de liderança, né? Quando a gente encontra os negros, dos poucos que têm, estão em cargos mais operacionais ou de menor nível, né? Então, nível mais jovem aprendiz, estagiário. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas ainda estão se dizendo muito diversas, porque na teoria, né, ali constitucionalmente, assim, até pela própria Constituição do Brasil, elas têm seus estatutos forjados sobre o princípio da igualdade. No entanto, a maioria delas não construiu princípios de equidade, que são princípios que fazem com que esses grupos subrepresentados consigam ter acesso à condição de entrar naquele ambiente e se desenvolver nesse ambiente. Saiu recentemente uma pesquisa que mostra que só 4% das pessoas em cargos de liderança são pessoas negras, né? E tem um outro dado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é da Fundação Ethos também, que diz que se a gente continuar nesse ritmo, a gente só vai conseguir chegar na equidade racial daqui a 150 anos. É muito tempo, né, Luana? O que a gente faz para acelerar? Que caminhos são esses que a gente pode trilhar?
Olha, eu tenho observado, né, não só no Brasil, mas em outros países, como Estados Unidos, França, Reino Unido, África do Sul, que não tem fórmula mágica, mas o certo é que ter metas, prazos, investimentos é fundamental para toda e qualquer coisa que a gente deseja acelerar no mundo do trabalho, por exemplo. Enfim, construir uma série de medidas efetivas que façam com que essa questão tão estrutural ela se desmembre em ações do dia a dia, né? Em ações como não negar o racismo, não desdenhar do pensamento e da percepção de pessoas negras dentro daquele ambiente. E uma outra observação que eu acho que é super pertinente é olhar para quem já está dentro da empresa. Parece óbvio, mas para muitas empresas, assim que elas tomam a decisão de fazer algo em relação à questão racial, elas dizem: ah, então, onde estão os negros? Tá, mas onde estão os negros dentro da sua empresa? Por que não acelerar as pessoas que já estão aí e que muitas vezes você tem uma pessoa negra num cargo de analista há 10 anos e que nunca recebeu uma promoção? A gente está vivendo um momento muito único no mundo, que é a pandemia do coronavírus, e a gente sabe que essa pandemia ela impacta mais as populações mais vulneráveis, né? Como que esse momento que a gente está vivendo impactou as mulheres negras, por exemplo, no Brasil? Olha, o IDBR, ele fez uma pesquisa chamada Saúde Financeira das Mulheres Negras, empreendedoras e profissionais aqui atuantes dentro de empresas nacionais e multinacionais. Na primeira fase da pesquisa, a gente identificou que 80% das mulheres entrevistadas entre as empreendedoras não tinham reserva financeira para enfrentar a crise, ou seja, iam depender de outros aparatos para conseguirem sobreviver, como o apoio emergencial, por exemplo. E aí, na segunda fase, a gente percebeu que 60% das respondentes que se autodeclararam empreendedoras diziam ser empreendedoras por necessidade, sendo 15% tendo começado a empreender diante do período da pandemia. Então, quando a gente está falando de um empreendedorismo negro, sobretudo de mulheres negras, a gente está falando de um empreendedorismo de necessidade, ou seja, um empreendedorismo que eu fui levada a fazer para sanar uma necessidade que eu precisei sanar para sobreviver. Não porque eu identifiquei uma oportunidade. E o empreendedorismo de oportunidade, se a gente parar para pensar, ele é branco. Né? Ele é um empreendedorismo que, eu tive uma ideia, eu vou trabalhar nessa ideia, eu vou tirar um ano sabático para fazer uma pós, enfim. As mulheres negras ainda não estão nesse mesmo patamar. E é por isso que a gente não pode romantizar o discurso do empreendedorismo, né? Entendendo que existe ainda um empreendedorismo de necessidade, que é sim muito negro, e o empreendedorismo de oportunidade, que ainda é majoritariamente branco. E esse empreendedorismo de necessidade, quais são os passos que essas pessoas que foram empreender por necessidade precisam dar para crescer e enfim, fazer essas empresas vingarem, ainda mais num momento de crise como é esse que a gente está vivendo? O que essas pessoas podem fazer hoje, enquanto esse ecossistema ainda não está desenvolvido idealmente da forma como a gente gostaria? Essas pessoas devem, muitas vezes, se apoiar em outros empreendedores, se apoiar em redes, né? Há várias redes já existentes, como a própria Feira Preta, Movimento Black Money e uma série de outros movimentos que já constroem redes e ecossistemas para que esses empreendedores se apoiem, consigam formações, consigam informações, consigam pleitear por espaços, investimentos. E outra coisa também é tentar digitalizar ao máximo os seus produtos e serviços, né? Colocá-los à disposição no espaço virtual, que é também uma dificuldade muito grande dos empreendedores negros, né? Muitos também não têm acesso qualificado à internet, né? Com qualidade de acesso de banda larga, etc. e tal, que é uma questão do nosso país. Eu também colocaria aqui muito enfaticamente a questão do planejamento estratégico, né? Para a gente também poder distribuir para essas empreendedoras e empreendedores a necessidade de planejar seus negócios e desenhar ali cenários em relação a crises, né? Para poder se antever minimamente algumas situações e tomar as melhores decisões. Eu queria que você me contasse, agora mudando um pouquinho de assunto, da sua passagem pelo mundo da moda. Como que foi essa experiência? Você foi modelo de passarela, modelo publicitária? Queria que você me contasse um pouquinho dessa experiência. Sim, então, foi uma experiência que, na verdade, me ajudou muito na minha descoberta política como mulher negra, né? Que, como diz Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez, né? Descobrir-se como mulher negra é também um ato político, né? Quando você entende que
Enfim, a sua cor de pele, ela traz uma narrativa que também quer dizer muita coisa enquanto resistência, enquanto potência, e a moda me trouxe muito esse despertar. Logo assim que eu entrei no mundo da moda, quando eu tinha 18 anos, fui confrontada por um booker que falou: você é muito bonita, mas você tem um problema, você é negra. E quando esse booker me confrontou, o booker é um agente de modelos, né? Eu fiquei pensando, nossa, que crueldade, que racismo. Mas ele me pegou pela mão e falou assim, olha, quantas negras tem nessa agência. E eu olhei um mural bem grande de mulheres, em sua grande maioria brancas ou de pele muito clara. Isso aconteceu na França. E eu vi aquelas mulheres e eu falei, caramba, realmente, tem 3 mulheres negras. Ele falou, e dessas 3 mulheres negras, elas trabalham muito pouco e ganham menos que as outras. Enfim, isso também se repetia no Brasil, isso aconteceu na França, depois que eu fui convidada para participar de uma turnê especial de modelos. E eu percebi que existia algo estrutural no mundo, não só da moda, mas no mundo de maneira geral e no mercado de trabalho, que limitava a narrativa de pessoas negras, no meu caso, de mulheres negras, para exercerem profissões, para terem narrativas e possibilidades. Então, aquilo já me deu muitas inflexões, muitas reflexões sobre o que eu queria fazer com a minha vida profissional. Quero usar minha vida profissional para poder falar sobre esses assuntos e abrir possibilidades, ajudar a abrir possibilidades com tantas e tantos outros que vieram antes de mim, para falar e abrir novas avenidas em relação a essa discussão sobre raça e mercado de trabalho. Aqui no Brasil a gente tem um sistema de racismo que ele é muito velado. Como que você percebeu que esse racismo se manifesta nesses outros países, onde você teve a oportunidade de morar e de trabalhar? Sim, então, eu particularmente não acho o racismo do Brasil velado. Eu acho que é bastante explícito e eu acho que depende do... Eu sempre costumo confrontar um pouco e fazer refletir, obviamente, a minha percepção, mas é velado para quem? Né? Para mim é muito explícito quando eu chego numa empresa e vejo uma senhora negra como eu servindo um cafezinho. Aquilo ali me dá uma mensagem muito explícita da onde é o único lugar que eu poderia atuar se eu não tivesse no IDBR, né? Tendo isso também acontecido nos outros países, em países inclusive dentro do próprio continente africano, como na África do Sul, a gente percebe o quanto essa é uma causa global e estrutural. Né? Não é coisa da cabeça do indivíduo, né? Então eu posso pensar, poxa, será que eu passei por esses lugares? Isso é coisa da minha cabeça? Não, não é coisa da sua cabeça. É uma questão histórica, é uma questão, se a gente quiser situar, muito decorrente do pós-colonialismo, onde a figura do homem e da mulher negra foram atrelados a uma narrativa de subalternidade, mas, obviamente, ocultando tantas outras narrativas de resistência, de potência. E aqui a gente tem a possibilidade de abrir os olhares para a gente poder enxergar essas narrativas de resistência, de potência, para além da subalternidade. Você citou a questão do cabelo, né? É interessante que a gente passou por uma revolução estética nos últimos 10 anos, onde muitas pessoas começaram a usar seus cabelos naturais, muitas pessoas negras, né? E isso também provocou uma mudança no mundo dos cosméticos, onde hoje a gente tem uma gama de produtos para cabelos crespos, por exemplo, nas prateleiras. Mas tem um texto seu bem interessante que é a saga do batom preto, que você fala da dificuldade de encontrar batons dessa cor e de quanto algumas mulheres negras, principalmente, têm vontade de usar batons dessa cor e têm dificuldade de achar. O que falta ainda para esse mundo da estética evoluir? Olha, para esse mundo da estética evoluir, precisa parar de ser eurocentrado, né? A gente entende que, enfim, eu brinco muito com a referência que, por exemplo, o batom na França, as pessoas falam que se chama rouge à lèvres, ou seja, é o vermelho na boca. Então, essa referência do vermelho, né, de tons de vermelho, por exemplo, ela é muito comum, mas ela é muito atrelada a mulheres brancas, né, que entendem que por você ter uma pele de um tom mais claro, mais empalidecido, o vermelho na boca, ele te aviva, né? Ele traz uma vivacidade. O vermelho fica lindo na boca de tantas e tantas mulheres, só que aí você deixa também de se descentralizar em outros tons que combinam com outras cores de pele. Como o preto, na minha visão, combina muito bem com a minha pele, que é uma pele mais escura, e eu gosto muito do batom preto. Então, a indústria cosmética ela ainda é muito eurocentrada. Então, o que eu digo é que a gente precisa de indústrias que sejam mais multireferenciadas,
que tenham vários centros, né, que possam ter várias referências centrais para poder dialogar melhor com tantos outros mercados que essas indústrias não estão dialogando como poderiam. Você comentou sobre essa questão dos Estados Unidos e eu queria fazer um comparativo. Você fez a campanha, você participou, né, da campanha do Barack Obama lá nos Estados Unidos, e a gente está muito longe aqui no Brasil de ter um presidente ou presidenta negra eleita. O que a gente pode fazer para diminuir essa distância para a gente chegar a esse objetivo de ter mais pessoas negras no poder, por exemplo? Olha, eu diria que essencialmente a gente precisa planejar o nosso voto. Eu acho que isso parte muito também da gente saber planejar melhor o nosso voto e como isso é feito. É a gente poder entrar nos sites das pessoas, ver seus projetos de lei, tanto entre aqueles que já estão eleitos, quanto aqueles que estão pretendendo se eleger, da gente, de fato, fazer um planejamento, sobretudo quem tem acesso à informação. A gente precisa começar do micro para chegar no macro. Então, tem que ter um plano, né? E eu espero, dentro desse plano, né, eu que sou tão das metas e dos números, que a gente chegue nisso, enfim, sei lá, antes de eu ter 70 anos de idade. Eu quero ver isso, eu quero poder assistir essa cena e vibrar com isso, assim como eu vibrei com o Barack Obama. E é interessante porque eu personalizei também na figura do presidente, né? Mas eu fiquei pensando também nisso, né? O quanto é importante a gente ter uma maioria no Congresso, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, porque são, né, essas casas que fazem as leis de fato e que personalizar também isso só na figura do presidente não vai fazer com que a gente alcance esse objetivo da equidade racial, por exemplo, né? Pois é, porque a gente pode também ter um presidente figurativo e que não vai conseguir ter uma governabilidade porque não tem apoio, né? Então, a gente também precisa pensar no micro para quando a gente chegar no macro, ser um macro o mais qualitativo possível, né? Com certeza. Luana, eu queria que você me indicasse um lugar de cultura ou história negra que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida. O Cais do Valongo. Eu acho que todo mundo deveria ir no Cais do Valongo. Eu sou apaixonada por esse lugar, assim, cada vez que eu vou, eu me sinto parte, né, desse lugar, né? Eu sou carioca, enfim, nascida e criada na zona norte do Rio e não conheci o Cais do Valongo até fazer uma corrida, a primeira corrida que a gente fez sem igualdade racial, que saiu da Lapa e foi até o Cais do Valongo e tinham ali historiadores contando a história dos lugares, que foram arquitetados por pessoas negras e que muitas vezes a gente não sabia, enfim. E ao final da nossa corrida, isso foi em 2015, a gente parou no Cais do Valongo. E aí o Cais do Valongo foi esse cais que foi um dos que mais recebeu escravizados, né? Enfim, na época da escravidão, e você sente algo naquele lugar, né? A memória dessas pessoas que trouxeram suas histórias, suas narrativas, muitas vezes negligenciadas, violentadas, mas trazendo tanta resistência, tanta sabedoria e tanta força para a gente continuar a prosseguir, né? Então, acho que tem que ser um lugar absolutamente preservado. Eu sei que já é um patrimônio da Unesco, mas mais que isso, ele precisa ser valorizado pela gente, né? Por a gente ir por aquele lugar, visitar, tocar ali naquelas paredes que, mesmo mudas em tese, contam tanto da nossa história, né? Então, ali chegaram os nossos ancestrais, foi por ali que, enfim, foi chegando boa parte da história do Brasil, boa parte das mãos e cabeças que construíram o Brasil, e a gente precisa reverenciar esse espaço tão importante, assim como o Cemitério dos Pretos Novos, assim como, enfim, tantos outros espaços, mas aqui eu gostaria de referenciar muito o Cais do Valongo. Luana, eu queria que você me contasse o que é para você ser um corpo negro no mundo. Para mim, ser um corpo negro no mundo vai muito além de ser uma pessoa que tem a pele retinta e o cabelo crespo, né? Vai com essa possibilidade de ter uma responsabilidade de abrir caminhos para que a narrativa de mulheres negras não seja mais limitada a 3 ou 4 tipos de papel, né? Papéis possíveis de serem exercidos. Eu acredito, né? Eu costumo dizer que eu acredito que enquanto a cor da pele for privilégio para uns e problema para outros, é nossa responsabilidade transformar a igualdade em realidade. Então eu vivo esse lema a cada dia, né, sobre a minha responsabilidade, as responsabilidades que eu escolhi ter e em fazer com que essa igualdade ela saia do papel e passe a ser realidade da vida do máximo de pessoas possível. É óbvio que
Eu quero que isso seja realidade para a maioria, mas eu também celebro as pequenas vitórias e acredito que a gente está avançando, não na velocidade que a gente gostaria, mas para mim ser uma pessoa negra no mundo representa também essa responsabilidade de um bastão que me foi passado e que agora eu tenho essa responsabilidade de abrir caminhos para tantas outras pessoas também poderem ter mais acesso às oportunidades e que a gente não precise mais falar sobre os mesmos velhos problemas no futuro próximo. Uma vez eu vi isso, que a vida é isso, a gente pegar esse bastão e correr com ele o máximo que a gente conseguir. E eu sei que você é atleta, você é triatleta, na verdade, e eu sei que você está correndo o mais rápido que você pode. Obrigado, viu, pelo seu trabalho, por essa entrevista. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Eu ainda espero ser uma triatleta completa, porque eu já fiz tipo, uma maratona, eu gosto de pedalar e eu gosto de nadar, mas ainda não fiz os 3 juntos. Mas com certeza eu dou o máximo de mim para conseguir chegar o mais longe possível, com o máximo de qualidade e no menor tempo. Obrigado. A nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Conceição Evaristo. Luana, eu fiquei em dúvida sobre qual é a cor do batom que você está usando hoje. Olha, o meu batom é Wakanda. Wakanda, maravilhosa. Não, na verdade, ele é um batom preto. Pode falar a marca? Pode. A gente espera que eles patrocinem a gente também, mas pode. Tomara. Teriam que, né? É um batom da Vult, número 25, que é um batom preto. Legal. E você tem um livro, Sim à Igualdade Racial, Raça e Mercado. Onde a gente encontra o seu livro? Meu livro pode ser encontrado nas principais livrarias do país, né? Enfim, é um livro feito pela editora Palas, e basta dar um Google, Sim à Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho, você acha ele na Amazon, na Travessa, na Americanas, enfim, nos principais canais. Ele está bem aqui, é um livro maravilhoso, eu super recomendo, porque eu também sou marqueteira de mim mesma, e acho super importante a leitura, porque ele traz conceitos e enfim, vivências relativas à questão racial, não só da perspectiva de pessoas negras, mas também de pessoas brancas que foram perguntadas sobre como a raça influencia na trajetória profissional delas.